Bom, pessoal, vocês acompanham a Clínica Ela, a gente vem aí fazendo um trabalho muito interessante que é o Cozinhando com Ela, que é um bate-papo na cozinha onde a gente fala muito sobre saúde, né, chefão? Principalmente, né? Basicamente saúde. Mas hoje eu queria bater um papo com o Rômulo de um jeito diferente. Não, cara, eu não vou mandar nude. Eu já tenho, não precisa. Mas, inclusive, assim, a gente fala da medicina, só que existe um outro lado da medicina que é a parte administrativa da medicina. E o médico não foi educado e não recebeu na formação dele a administração. Não sabe de marketing, não sabe de gestão de negócios, de pessoas. Então acaba que o médico sai da faculdade um pouco deficiente quando a gente fala de administração. Você concorda isso comigo? A gente não sabe absolutamente nada de administração. Nada. Estuda para ser médico. Basicamente, e olha lá. Mas como é que você fez? Porque hoje você tem uma clínica que é uma clínica super conceituada, referência, criou núcleos de ginecologia, obstetrícia e enfim. Mas como é que você foi buscar esse conhecimento? Assim, em primeiro lugar, a gente não trabalha sozinho, né, André? Eu tenho mais as caras dentro da administração, mas nós somos uma clínica composta por 4 sócios, né? Eu, a doutora Bruna, a doutora Sandra e a doutora Lucia. Sendo a doutora Sandra e a doutora Lucia as fundadoras da clínica, né? Eu há 15 anos me agreguei à clínica e um pouco depois eu trouxe a doutora Bruna, que tinha sido minha residente, minha aluna, trabalhamos juntos e a gente trouxe para a clínica e virou sócia com o passar do tempo. E o projeto de reestruturação da clínica começou tem mais cerca de 4 anos. Porque eu particularmente eu trabalhava dentro de um grande grupo de saúde privado, na região ali de São Paulo, Alto Tietê, e eu via a necessidade da gente profissionalizar a gestão. Entendeu? Éramos apenas um consultório, um grupo de 4 médicos que dividia consultório. E a gente precisava profissionalizar a gestão. Porque eu estava vendo isso dentro da saúde. E a saúde privada mudou, a saúde em geral mudou muito ao longo do tempo. Então eu precisava buscar ferramentas que eu não tinha nenhum conhecimento. Então primeiro eu comecei a observar pessoas, administradores em saúde que tinham um bom know-how, entender um pouco mais dessa dinâmica, plano de saúde, entender que essa conta sempre vai chegar, entendeu? Entender que muitas das vezes, e o principal, eu acho que foi o grande diferencial, entender que o médico não está no topo da cadeia, tá? Diferente do que muitos colegas pensam. A gente tem que entender que a gente faz a parte integrante da cadeia, mas a gente não é o topo da cadeia, tá? Entender que é um sistema que, se não manter sustentabilidade, não vai ter futuro. A sustentabilidade é fundamental no nosso meio. E entender que é possível administrar com uma forma racional isso, né? Baseado em números, baseado em tudo isso. Mas isso requer trabalho. E não é fácil você se dividir entre assistência e administrativa. Então a primeira coisa que eu fiz foi ver pessoas fazendo isso. E aí eu tive a necessidade de estudar, né? Fui fazer um MBA, né, de gestão. E aí mais interessante que eu entrei no MBA para fazer gestão em saúde, num local bem conceituado, que é a AGV, né? Fundação Getúlio Vargas, um lugar bem conceituado e dessa parte de ensino e administração. Eu comecei a fazer gestão em saúde. Fiz uma aula. Insuportável. Jura? Juro. Mas não foi insuportável pela aula. A aula foi maravilhosa. Tá? A primeira aula, eu me lembro que foi de análise SWOT e tal. Uma coisa bem legal. Entender umas ferramentas de administração e tal. Mas foi insuportável porque gestão em saúde era uma turma que tinha... Era basicamente enfermeiros, alguns médicos, fisioterapeuta, tinha acho que uns 2, área humana e econômica acho que não tinha nenhum, ou se tinha 1 ou 2 era muito pouco. E o MBA é uma coisa que é muito de discussão, né? Não é só aula expositiva, né? E aí quando ia a discussão, caiu na velha mazela que eu já estava enojado. Não gostava mais daquilo. Que é aquela briguinha que a culpa é do médico, que a culpa é da enfermagem, que a culpa é do físico, que a culpa é essa briguinha profissional de classe. E eu achei aquilo tão ridículo que eu quis sair. E aí eu conversei com a pedagoga da GV que eu ia... não me atendeu, desculpa, não quero. Ela falou, calma aí, o que você quer? Aí eu falei, olha, eu tenho uma clínica, eu quero profissionalizar a clínica, eu quero profissionalizar a gestão do ponto de vista meu pessoal e do ponto de vista da clínica, da nossa clínica. E aí ela falou, então, melhor é fazer um MBA de gestão executiva e empresarial. E aí foi
putz, um grande divisor de águas, porque o MBA ele abre uma caçamba gigantesca na nossa cabeça que a gente fica aberto para outras coisas, sabe? A escutar outras coisas. Ver a parte jurídica da questão, ver a parte empresarial, ver a parte de investimento, de endividamento, de trabalho. E aí a gente foi agregando ferramentas e a gente continuou buscando essas soluções até hoje, porque o mercado de saúde ele é muito confuso, é muito mais difícil do que a gente imagina. Então eu tive que buscar essas ferramentas, André. Porque entenda uma coisa, você vai num restaurante, você vai comprar esse bolinho aqui, você está vendo no cardápio o preço que é. Em saúde, não. Você pede bolinho, aí depois você me fala, isso aqui custa R$100. Aí eu que sou operador do plano de saúde, não. Você não gastou tudo isso de material. Você não tem como justificar o uso de 100 gramas de farinha, por exemplo. Eu vou te pagar 70. Mas o teu custo foi de 90. Ou seja, você já perdeu 20 aí. Então, é dentro desse sistema de saúde que a gente tem que trabalhar. Entender que não adianta o médico pedir vários códigos, otimizar o material. E aí tem outro embate, que chega a ser até ver o ponto de vista ético nisso daí. Muitas operadoras, eu, por exemplo, que atuo na área cirúrgica, na questão de material, a gente tem esse embate. Muitos materiais, às vezes, facilitam muito a nossa vida, mas podem ser substituídos. Outros, não. Outros impactam na segurança do procedimento, na segurança do paciente. Tem que manter. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso onerar a operadora, que é a operadora que me paga o salário, que vai puxar a clínica, que vai manter tudo isso. Não estou falando de valores, estou falando de justiça de pagamento. Tá? Então, entender esse mercado, entender que há uma escala, que não há bonzinhos e malzinhos, há pessoas ali para gerir um valor financeiro e, obviamente, gerar um lucro. Entendeu? Ninguém trabalha, sai de casa não tem como. A gente está vendendo nosso tempo, né? Lógico. Entendeu? Então, entender isso daí foi muito importante. E hoje, meu maior desafio, André, é fazer com que meus colegas, não sócios, minhas sócias entendem bem isso, mas os associados, os médicos que trabalham na clínica, entender que tudo isso gera um valor, o valor está desde o bom dia que a gente dá e tudo isso. Então, é um trabalho diuturno, cara. É um trabalho bem difícil. Bem difícil. Agora, quando a gente olha esse cenário, você falou, né, jurídico, enfim, financeiro, mas quando você olha a clínica hoje, qual é o principal ponto de atenção que você acha que, por exemplo, um colega médico seu, ou quem está começando uma carreira, ou quem quer montar uma clínica, deveria ter olhar? Organização de custos. Entender que todo o tempo que ele passa ali na clínica, ele vai gerar um custo e uma demanda. Mas o desafio maior é organizar esse custo, saber que ele precisa atender um número X de pacientes, infelizmente para ter aquele custo, mas saber como ele vai captar e fidelizar aquele paciente. Então aquela coisa associada à cortesia do atendimento, qualidade técnica e gestão de custo tem que estar muito bem entrelaçada. Você tem que ter organização, você tem que ter uma organização de planilhas, você tem que ter uma organização de entradas e saídas, você tem que ter uma gestão de custo fixo e custo variável, que não são baratos, tá? Uma gestão de contábil super séria, porque a gente sabe que o nosso governo, no sistema tributário brasileiro, o governo é o sócio majoritário do lucro bruto. Ele não entra com investimento, ou nenhum, dentro da iniciativa privada, independente de A, B, C, esquerda, vermelhinho, verdinho. Isso desde que o Brasil o Brasil é assim. Império. Era colônia, vamos dizer assim, a gente é assim. Então não entra com nada dessa questão, a infraestrutura é mínima ou zero, as cobranças são inúmeras de vigilância sanitária, de tudo envolvido. E você tem que estar em dia com isso, senão você não consegue trabalhar, você não consegue emitir nota fiscal, você não consegue ter sua gestão tributária eficiente. Então você tem que trabalhar de uma forma tributária honesta, não adianta ser desonesto nisso, tá? Uma gestão de pagamento, uma gestão de controle de RH muito boa, tá? E saber que você também não pode deixar de ser médico. Eu acho que é até isso que eu ia te falar, não deve ser fácil para o médico, porque realmente o médico é treinado para ser médico. E aí quando você não sabe fazer, contrata pelo menos um bom administrador. Que consiga fazer aquilo, né? Pelo menos. Contrata um bom administrador, uma pessoa que saiba fazer aquilo, mas que também entenda que é uma empresa, sem dúvida nenhuma, mas é uma empresa que está regida por um código de ética muito sério. Né? Um código até humano, né? Muito sério. Não estou falando do código de ética relacionado ao Conselho Federal de Medicina, não só isso, mas também uma questão humana. A gente está lidando com vida, com gente. Né? E isso que me assusta, né? Eu não vou ficar falando aqui de prática A, B, C, D, funciona ou não funciona, que eu não vou ficar pagando lição de moral para isso, não é esse o objetivo, nunca foi na minha vida, tá? Eu costumo dizer que se a prática me der bom dia, eu falo bom dia.
Cada um fala o que quer, acredita no que quiser, entendeu? Enfim. Mas entender que a gente tem que manter esse lado técnico, coerente e científico. Tá? Você tem que se proteger juridicamente, você não pode enganar o paciente, entendeu? Você tem que oferecer um serviço justo. E muitas das vezes esse critério de justiça é muito delicado, né? Porque o paciente acha que é justo, às vezes não é tão justo e vice-versa. E entender, cara, todo mundo é livre para trabalhar. Se você não tá afim de investir, então não invista do que ficar tratando o paciente mal. Isso não tem lógica. Isso não tem. Não tem lógica. E olha, agora eu vou falar como paciente, não, né, porque eu não sou médico, mas como paciente, a gente encontra cada coisa que, nossa senhora. É bem complicado, né? A gente já falou em outras ocasiões, né, em outros vídeos, até dessa questão de uma consulta de 20 minutos. É ruim? Óbvio que é ruim. Óbvio. E eu falo por mim mesmo, a minha consulta infelizmente dura 20 minutos na maioria das vezes, porque eu atendo dentro do contexto de medicina, ligado a operadoras de plano de saúde, que pagam um valor que é muito abaixo do estabelecido do mercado, que seria o ideal. Tá? Não vou discutir A, B, C ou D, porque se eu trabalho assim é porque eu aceito isso. Tá? Então o paciente não tem culpa de nada. Então eu tenho consultas que demoram 20, tem consultas que demoram 50 minutos e não tem jeito, a paciente vai atender a demanda específica de cada uma que precisa. Mas a gente vê que há um descontentamento muito grande dos pacientes em alguns casos com relação a isso. Tá? E a paciente realmente não é o lado mais frágil da moeda. Ela está pagando o plano de saúde dela, ela acha que você tem que trabalhar para isso. E você tem que estar ciente disso e respeitar essa visão do paciente, não tentar mudar isso dela. Porque aquilo, uma coisa é o trabalho que a gente faz na frente do paciente, outra coisa é o trabalho. Então, além de uma questão de organização, além de não esquecer esse ideal médico, tá, que a gente tem que ter, organiza seu horário. Tem um tempo administrativo. Não negligencie sentar para fazer planilha, para ver com a tua secretária uma planilha. Entendeu? Para ver com o teu gerente administrativo uma planilha, para visitar cliente, visitar fornecedor. Mas eu vejo que algumas clínicas não tem nenhum gerente administrativo. Muitas vezes passa a responsabilidade para uma secretária, que nem é a função dela. Eu já tivemos casos que a secretária é faxineira, é telefonista, é faturista, é tudo junto. Ela não dá conta, claro, nem sabe fazer tudo. Como é que você faz tudo isso? Faz tudo mal feito. Mas tá fazendo. Tipo, não é o ideal. A gente tem um braço direito muito forte, graças a Deus, hoje. É um back-end muito, muito importante, que sempre foi fundamental na história da clínica, tá? Mas a gente também tem que estar presente. A gente tem que dar a diretriz, a gente tem que dar o norte da empresa. Você falou uma coisa que eu acho que é importante, você falou, né, desse back-end que existe dentro da clínica. Hoje, por exemplo, a demanda que existe atendimento, os pacientes também ao longo do tempo mudaram, né? Eu acho que a necessidade deles, a imposição deles mudaram. Só que a gente tem uma ferramenta no meio do caminho que se chama WhatsApp, quando a gente fala de atendimento. Como é que funciona? Porque o WhatsApp, não vou nem falar de clínica, vou falar às vezes a pessoa manda uma mensagem para mim e quer que eu responda na hora. Eu sei. Mas eu já mandei mensagem para você várias vezes e falei, você não responder não. Só que você demora para responder por vários motivos. Por exemplo, ontem você mandou uma mensagem, eu estava cozinhando. Mentira. Não, juro. Mentira, essa é verdade. Não, é verdade. Cara. Mano, tu nunca me chama para comer nada, André. Eu vou chamar você para cozinhar. Tá, mas eu estava trabalhando. Tá bom, fingindo que eu estava cozinhando. E, bom, e aí foi longo, não dava para parar, tal. Então eu fui ver, responder sua mensagem, já era mais tarde. Mas tudo bem, a gente está alinhado aqui. Agora, o paciente, e muitas vezes ele tem uma necessidade que ele acha que é urgente. Como é que você construiu o seu atendimento pensando nessas ferramentas modernas, vamos dizer André, assim? Hoje, no nível de maturidade que a clínica ela tá, é o nosso maior desafio. Desafio encontrar pessoa humana, capital humano, que atenda uma demanda, porque isso há uma demanda do funcionário muito grande, isso é uma coisa que consome o funcionário. Imagine você trabalhar e a sua vida responder o WhatsApp. E cada paciente tem sua demanda, cada paciente tem seu grau de ansiedade. A urgência que é para você, às vezes não é para mim, às vezes a urgência que é para mim não é para você, isso é natural da raça humana. Mas só que hoje, André, filosofando, vamos dizer assim, a gente tem um imediatismo, obviamente, via as redes sociais. Né? Você quer ser o super-homem a todo custo e quer a resposta imediata, entendeu? Então vai numa rede social qualquer, o assunto dessa semana, na outra semana que vem é outro, e vai se replicando e muda, aí daqui a pouco pega um negócio da década de 80. Um exemplo bem claro essa semana, a questão da Tracy Chapman, uma música que foi dos 15 anos da minha irmã tá com 50 anos.
Tá? Ela dançou essa música do Tracy Chapman nos 15 anos dela, que era Fast Car. Agora voltou a bombar. Você vê tudo quanto é trend com essa música. Então as coisas são imediatas, são rápidas, e pulsam. Semana que vem eu tenho certeza que vai ter outra novidade. Qual vai ser, não sei. Então esse mundo imediatista que gera uma ansiedade muito grande para o paciente. Isso reflete para a gente, inclusive nos atendimentos. Entendeu? Então quando uma paciente manda um WhatsApp, a maior parte da demanda nossa de atendimento é o WhatsApp, quando vai agendar ou tirar dúvida, ela quer resposta para ontem. Só que ela estava lidando com uma funcionária administrativa. Ela não vai saber se o creme tem que usar ou não. Essa dúvida você tinha que ter tirado na consulta. Ou se um colega médico tinha que ter orientado. Muitas vezes orienta, tá? Mas é muito assunto na consulta, a pessoa às vezes divaga alguma coisa, ou esquece, tira com dúvida, não compra o remédio ali agora assim que sai, e por aí vai. Então isso é uma demanda muito grande. Hoje em dia eu falo para você que é o nosso calcanhar maior. O que a gente vislumbra é fazer a questão de, infelizmente, robotizar isso, tá? A gente tem hoje várias empresas que estão no mercado trabalhando com essa ferramenta tecnológica que é aquelas respostas automáticas. 1 para isso, 2 para isso. Até você chegar no atendimento humano, você às vezes consegue demorar. Mas aí a gente vai perder dentro da saúde uma característica fundamental, que é ser humano falando com ser humano. Então hoje eu acho que o grande desafio nosso é encontrar um meio termo disso, André. Respostas ágeis, eficazes, entendeu? Que sejam ao contento do paciente e de forma humana. Hoje, para você ter uma ideia, na nossa demanda da Clínica Ela, se eu quisesse ter 100% zerado, eu não sei se eu conseguiria, eu já fiz um cálculo, mas eu precisaria ter pelo menos 4 a 5 funcionários trabalhando 12 horas. Só para responder o WhatsApp. André, você não tem ideia. Segunda-feira, amanhã, a gente está gravando isso aqui no domingo, tá? Segunda-feira, de manhã, a rotina da minha colaboradora que trabalha com WhatsApp, ela tem pelo menos mais de 300 mensagens para receber de sexta-feira à noite, 6 horas da noite, que é a hora que ela vai embora, até segunda-feira. Mas já chegou a casa de ter mais de 500 mensagens para responder. E ela fica, às vezes, a manhã inteira respondendo. Só que quando ela está respondendo, está chegando. Está chegando novas. Tá chegando novas. Às vezes já teve situações de na hora do almoço, ela sair do almoço, ela conseguir terminar amanhã, mas tem mais de 300 esperando. E isso é difícil. É um desafio grande. É o nosso maior desafio, André. É o nosso maior desafio. E eu repito, existem soluções tecnológicas para isso. Só que é difícil para a gente tirar o humano. Porque vem aquela paciente. Qual é o seu nome? Convênio. Data oferecida. Aí tem que ter integração com o nosso sistema de agendamento, que já é uma outra empresa que dificulta um pouco a nossa vida. Nesse sentido. Aí beleza, ela fala, mas qual é o doutor que é especialista nisso? Mas eu quero um atendimento com uma profissional do sexo feminino. Difícil, né? Difícil. Equilibrar tudo isso. Toda essa gestão. Aí eu quero o horário tal. Tudo isso. E isso, às vezes, você não consegue escutar essa demanda toda do paciente. Às vezes o paciente quer falar, mas eu posso ir com a minha filha que eu não tenho com quem ficar? A médica vai se incomodar? Como é que o robô vai responder isso? Não responde. Entendeu? Então hoje, nesse imediatismo do WhatsApp, é o nosso maior desafio. E eu creio que seja um desafio grande. Óbvio que uma coisa é um consultório pequeno. Outra é uma clínica. É um atendimento personalizado, que às vezes você tem uma demanda menor de procura porque é um atendimento particular que você oferece com um custo muito mais elevado, então a paciente naturalmente não procura. Outra coisa é uma clínica com 22 médicos que a gente tem que administrar. É muito diferente. Isso não é fácil. Imagina um hospital que tem um centro médico gigante. Não vai. Vai, mas infelizmente não estão ao contento do paciente. E o paciente não vê isso, André. Ele paga uma operadora de plano de saúde cara, ele quer ter um benefício prêmio, né? E a gente tenta oferecer isso, porque a gente quer também oferecer isso, tá? Só que a gente sabe que há alguns gargalos que são que a conta não fecha. Você sabe que uma outra dúvida, quando você estava falando, que eu até pensei aqui sobre a parte de atendimento, vocês realizam treinamentos constantes com os colaboradores, com os funcionários? A gente tenta oferecer sempre treinamento, principalmente de atendimento, tá? De cortesia. Eu estou pensando seriamente em oferecer um treinamento de inteligência emocional, tá? Para os meus colaboradores, porque é realmente uma demanda muito grande. A gente trabalha com um público feminino, né, que tem um perfil diferente, tal. A sociedade, a gente vê cada vez mais está com uma ansiedade muito grande. E aí vem outra questão. A gente está pensando, avaliando o custo de oferecer treinamento também para nós médicos. Isso é legal também. Porque esse atendimento, a experiência do cliente, ela não é medida só na recepção. É da recepção, é da limpeza, é da ambientação.
E dentro da Clínica Ela, hoje, às vezes, eu não consigo oferecer espaço físico, por exemplo, a gente tem dentro de um shopping para abarcar todos os 6 consultórios atendendo. Por quê? Porque vai você com a sua mãe e com a sua esposa acompanhar a consulta. Junto, e vai a filha. Às vezes eu tenho uma família com 4 pessoas ali, esperando. Como é que eu vou bancar espaço para todo mundo ali? São 6 consultórios atendendo. Gestante, o pessoal do núcleo de obstetrícia. É natural o marido ir. Tem que ir, inclusive, né? Por favor. Recomendo que vá, né? Muito, inclusive. Até porque consulta, dúvida se tira ali. Não é na hora do parto, nem na hora da cirurgia. Eu canso de falar isso. Então, você tem essas limitações. Então, essa experiência do cliente, ela tem que ser bem valorizada. Isso é treinamento. E, cara, não adianta treinar uma vez só. Você tem que treinar sempre. Tem que ser constante, sempre, né? Sempre. E é um desafio. Às vezes a gente perde a temperança, porque nesses desafios não é fácil, entendeu? Às vezes tem que manter um pouquinho, voltar um pouquinho no fundamento da gestão, não se está dando soco na mesa, entendeu? Achar o equilíbrio. Né? Há um conflito de gerações envolvido, gerenciar pessoas não é, a gente é prestador de serviço, a gente está gerenciando pessoas, isso não é fácil. Então esse treinamento ele tem que existir e tem que ser uma rotina. A gente falou de WhatsApp e rede social. Agora, eu sei que vocês recebem também muitas mensagens via direct. Pode ou não pode? O médico pode fazer isso? Existe como é que funciona isso? André, não pode. Tá? Não pode. Teve várias modificações da publicidade médica, mas não significa que o médico está autorizado a fazer uma consulta pelo direct. Tá? E entendam que dúvida de paciente é consulta. Você está gerando uma responsabilidade civil, uma responsabilidade jurídica naquilo ali. E segundo, é uma rede social, como o nome fala, é social. Por mais que você tenha ferramentas de segurança de privacidade, você não consegue garantir. Se fosse assim, não existia hackeamento de conta de rede social. Então, não pode. Não pode. Tanto que quando você vai gerar uma teleconsulta, você tem que ter uma plataforma com criptografia, homologada, vários certificados de segurança. Não dá para você fazer uma teleconsulta pelo WhatsApp, por exemplo, por mensagem, a chamada de vídeo. Nem pelo Zoom, tá? Pode. Você tem que ter uma plataforma realmente com homologação, com vários certificados de segurança, porque existe uma coisa de sigilo. Então não pode, cara. E eu recebo fotos, às vezes, pacientes que não são nossos pacientes, que querem fazer consultas. Gente, não existe jeitinho, não existe medicina. Fotos da região íntima, inclusive. Foto da região íntima, foto de exame, para dar uma olhadinha. Não pode, não pode. Não é o ideal. O ideal é agendar uma consulta, passar, ser avaliada, escutada, se possível examinada, para que a gente tome a conduta. Não dá para fazer isso pelo direct, André, não dá. Isso é proibido. O Conselho Federal de Medicina proíbe a gente disso. Tá? Ô, chefão, uma última pergunta, até para... Hoje a gente tem milhares de médicos se formando ao longo do ano, né? Você, então, já deu aula, você sabe quantos alunos se... a gente prevê uma explosão de médico, pena que nas regiões que não vão atender todo mundo. Mas tudo bem. Fica papo para outra questão. Inclusive, na própria região do Vale do Paraíba já foi aprovada a abertura de mais 3 faculdades, enfim, né? Caçapava, Lorena e tal. Mas esse médico que já se formou, ou vai buscar uma especialização, ou já está em especialização, mas ele tem a ânsia de ter a clínica dele, de empreender dentro disso. O que você falaria para esse cara hoje? Primeira coisa é que ele está na fase de estudar, de se qualificar tecnicamente. Então adquira o máximo de conhecimento possível, tecnicamente, falando. O máximo. Faça uma boa reserva financeira. Tá? Tem inteligência financeira nesse sentido. Saiba saber como atuar, seja responsável com a sua vida pessoal. Né? Não seja aventureiro. Vou fazer tal, do nada fazer. Não comece com a sua estrutura própria. Não comece com a sua estrutura própria. Porque o custo vai devorar você em pouco tempo. Entendeu? Os custos são muito altos, André. Em saúde, em tudo. De aluguel, secretária, tudo isso. Hoje você atender 2 turnos por semana com a estrutura de secretária que seja sua, você não gasta menos de 10 mil reais. Então você precisa estar preparado, Você precisa estar preparado para isso. Entendeu? Então, não seja aventureiro. Tá? Se municie. E segundo, você não tem experiência. Conscientize que você pode ter feito residência na NASA, entendeu? Em qualquer lugar de serviço, de referência. Você não
tem experiência, você não teve ali sentar com um professor do lado. Então se municie, trabalhe com pessoas experientes, não vai pegar você e seu coleguinha de residência e montar um consultório, vocês podem até fazer isso, trabalharem juntos, mas estejam sob a tutela de alguém experiente. Por quê? Vão ocorrer judicializações, vão ocorrer processos, vão ocorrer questionamentos do paciente que você não vai estar pronto para responder. Tá entendendo? E estuda um pouquinho de gestão, né? É bom, né? É bom, estuda um pouquinho. Porque assim, gente, não é fácil estudar gestão. Pra gente, não é fácil. Não é fácil estudar gestão, porque foge muito do âmbito. Mas tem que estudar, tem que profissionalizar. E eu repito, o sistema de saúde suplementar está vivendo uma transformação que sempre atingiu só a parte hospitalar. Hoje ela atinge o médico dentro do consultório. E a gente não sabe o que vai acontecer. Qualquer um que faça previsão é bola de cristal. Mas os cenários são um pouco assustadores. Sempre foram. Tá um Mas pouco pior. tá um pouco mais, né? Tá um pouco mais, tá? Cara, eu acho que a gente pode marcar outros bate-papos pra gente falar de gestão, que eu acho que é legal. Chamar finalmente pra comer alguma coisa. Não, inclusive a receita desse bolinho que eu prometi bolo de lá padaria, mano. Mais um bolo. Que é o bolinho de cenoura com o negócio lá que nós vamos Ainda bem que eu gosto de padaria, né? Ainda bem, né? Mas vamos marcar uns outros bate-papos pra gente falar de gestão, Bora. que é legal ajudar essa molecada que tá se formando aí também. Tem muita. Isso é uma dúvida muito grande dos meus alunos, sabe? Quer ver uma dúvida? Eles não sabem qual é a diferença entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Eles se perdem direto nisso. Eu vi isso. Eu dava aula pro 5º e 6º ano, tá? Ou seja, 6º ano já tá se formando ali. Exatamente, não sabiam. Qual era a diferença de um vínculo com o outro. Que você, para ser uma pessoa jurídica, você tem que abrir uma empresa, e essa empresa tem custos. Você tem que pagar os impostos dessa empresa. Tem. Entendeu? Então, eles não. E os impostos de saúde são altos. São 16,5%. É alto demais. 16.000% de cada nota, fora aquilo que você paga do seu funcionário, o custo do faturamento, tudo isso. E detalhe, você trabalha hoje, André, você vai receber no final do mês, né? Sabe qual é o prazo de um convênio pagar a gente? Tá alto hoje, né? 60 a 90 dias. Ou seja, se atendeu hoje, você vai receber daqui a 60 a 90 dias. E você não sabe ao certo quanto você vai receber, porque você é a glosa. Você manda faturamento para eles vão ver aquilo, você está dentro da conformidade dos critérios internos deles, tá? Mesmo que já tinha sido previamente autorizado, e eles podem simplesmente glosar os códigos cirúrgicos por A, B, C, D motivos, entendeu? Inúmeros motivos são, e falar, olha, você tinha que receber 1.000, mas pela nossa análise você vai receber 800, e você teve R$200 da chamada glosa. E você tem que aceitar. Você tem um prazo de recorrer, mas esse prazo aí já vai para 6 meses. A maioria dos convênios são 6 meses para o prazo de recorrência. Então você recorre, você tem um prazo pequeno para recorrer, e eles têm 6 meses para avaliar. E aí o cara vai dar, um colega médico recém-formado, muitas vezes vai dar plantão, como emergencista, como atendimento geral, tudo isso. Ele vai dar nota. O prazo de pagamento daquele plantão também são 2, 3 meses. Nossa, ele faz o plantão hoje e vai receber lá na frente. Então isso é complicado. Como é que o cara vai gerir a vida dele financeira? Porque o médico, a gente ama a nossa profissão, a gente tem consciência do lado humano disso, como qualquer profissional deveria ter, tá? Mas nós temos família, nós temos filhos para pagar a escola. Sim, o boleto vem, né? O boleto vem igual todo mundo. Caixinha de correio, aqueles boletos motivacionais estão ali. Super motivacionais. Então, é isso. E os colegas médicos, eu dava aula, eles não tinham. Tanto que quando eu estava na faculdade, eu queria muito criar uma disciplina optativa disso. Entendeu? De gestão para iniciantes. Para eles entenderem esse aspecto jurídico que eles podem aplicar para o dia a dia deles, entender o aspecto contábil. Já pode montar um curso, hein? Tá, tem tanto curso online, mais um arrasta pra cima? Não, mais um curso decente. Não esses cursos que você vai pagar aí. Fique milionário em 7 dias. Fique milionário aí, não dá. Não dá, né? Esses coaching aí que vai fazer. Não. Curso realmente de gestão. Não, eu ainda não sei pousar um avião. Vai ficar quieto, não vai processo. Vai tomar processo, deixa eu falar. Agora o que a gente pode falar é o seguinte: o tapa-olho, você aparece lá naquele espelho, Tapa? Dá um tchau. É mais fácil virar realmente comediante, hein? Comediante ganha dinheiro, eu acho. Eu acho que ele tá rico. Eu acho que ganha dinheiro. Não tem a menor dúvida. Como nada, tá se divertindo. Você tá ganhando mal, pelo menos tá rindo, né? Então tá bom. Mas, Jefão, obrigado mais uma vez. Vamos bater um monte de papo sobre isso. Vamos sim, com certeza. E agora eu preciso ir lá na padaria, tá? Com certeza, né? Traz um refrigerantezinho quando for. Pode deixar. Ou um café, né? Pelo menos.